Fala galera, a gente está aqui hoje para discutir os melhores filmes do ano. Esse é um vídeo que a gente está fazendo para o blog e, além disso, tratar dos indicados ou dos pré-indicados, um esquenta para o Oscar. Eu estou aqui com o Vince, que também é crítico de cinema e estuda jornalismo, escreve por portal A Margem. E a gente vai começar falando sobre os melhores do ano, na nossa opinião. Vincent, começa por mim. Qual que tu acha que foi o... Bom, eu acho que a grande surpresa do ano pra mim, não uma surpresa porque eu esperasse algo ruim, mas porque eu não imaginava que fosse sair algo tão bom assim, e que trouxe à tona novamente a questão dos filmes de ação como cinema de verdade, como desmanchando essa ideia de que um filme de ação é menos cinema do que um filme de drama, por exemplo, que é o Mad Max, A Estrada da Fúria. Tanto na questão de narrativa mesmo, de direção e do comando que o George Miller teve, quanto na questão dele quebrar paradigmas mesmo, trazendo como protagonista, oficialmente uma co-protagonista, mas assim, como protagonista a Charlize, que é a Imperatriz Furiosa, né? Eu acho que, pra mim, é a grande surpresa do ano pra mim, mas teve muita coisa boa também. A gente não combinou aqui, né? Mas eu ia falar justamente isso, né? Pra mim, o grande filme do ano também é Mad Max. Eu concordo com o que você disse. E eu acho que tem uma questão que é muito importante numa era que a gente está usando o chroma a todo momento, que se usa toda a tecnologia 3D. O George Miller fez um filme no deserto, né? E utilizou bem pouco a tecnologia 3D. Acho que não que ele tenha utilizado pouco, mas que ele utilizou bem. Utilizou na medida certa, sim. Assim, porque o bom efeito é aquele efeito que tu não percebe, né? Sim. E tem até as cenas, depois saíram alguns vídeos na internet, as cenas dos caras de moto voando em cima do caminhão e fazendo todo o combate. Aquelas cenas são reais mesmo, né? Os caminhões foram construídos mesmos, tanto é que ele passou um tempo no deserto, né? E o que tu achou de todo o debate contra a Furiosa, contra o Max? Acho ótimo. Acho que o atestado de sucesso de algo assim é quando um grupo extremista é contra, assim. Que é o mesmo que aconteceu, diferente do que aconteceu, mas recentemente teve um grupo que vai ser contra o Star Wars, porque tem um dos protagonistas que é negro, que é o John Boyega. E teve um grupo lá dizendo que era racismo inverso e etc. E eu acho que isso é o atestado do sucesso, assim. Tipo, se um grupo extremista babaca faz isso contra alguma minoria dessa maneira, eu acho que o que tem a fazer é ignorar, e se não tivesse sucesso não ia ter tanta gente incomodada. É uma coisa que eu acho interessante no Mad Max, é que o pessoal ficou super falando, é um filme sobre a Furiosa, não é um filme sobre o Max. Eu não vejo dessa forma, assim. Eu acho que os dois são parceiros e você tem uma protagonista feminina que não precisa ser salva. É muito bom, assim. Essa questão é muito bem resolvida, tanto nessa questão da ação, dela estar no mesmo patamar dele, quanto na questão das outras mulheres do filme, que são as escravas sexuais do vilão. Também ter essa questão da libertação, assim, isso não é só impressionante por ter uma mulher protagonista no filme de ação, mas é impressionante porque é uma das temáticas principais e isso não atrapalha o filme, não vira uma lição de moral. Esse filme, ele tem uma mitologia riquíssima, onde a gente só vê a superfície dela, e eu acho que ele ficou perfeito nesse aspecto. E é justamente, eu acho que uma coisa que a juventude, assim, eu lembro quando eu fui assistir o Mad Max, tava eu e mais 20 pessoas, assim, e não houve uma propaganda tão grande do Mad Max como a gente viu dos filmes de super-heróis, por exemplo, assim. Eu acho que se a Warner tivesse investido mais na propaganda, talvez o filme teria feito uma bilheteria muito maior. Eu lembro que o pessoal saía eufórico da sala, assim, todo mundo falando meio a Furiosa e tal. Ele conseguiu, vamos dizer assim, juntar todas aquelas identidades, as amas de leite, os V8, e esses signos normalmente que a juventude se apega nesses filmes de super-herói. O George Miller conseguiu fazer com uma ironia fantástica, assim, né?
E ele cria um mundo, assim. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei no filme, até eu acho que tu trata um pouco no teu texto, que eu gostei muito, foi a questão dele criar essa mitologia e trazer toda essa discussão de extremismo e de fanatismo com os Kami Crazy, porque eles vivem para aquilo, né? Eles vivem para uma morte gloriosa. Tem um eco de mitologia nórdica aí de eu vou viver para morrer no Valhalla, né? De Valhalla, exatamente. E eu acho que isso é fantástico, assim. Eu acho que eu não esperava dizer que é para mim o melhor filme de Mad Max, mas para mim assim. Eu não vi essa profundidade em nenhum dos outros 3 filmes anteriores, apesar de eu gostar muito do primeiro, gostar muito do segundo, mas eu acho que... o terceiro a gente esquece. Na Turner gosta. A gente esquece do terceiro filme, faz de conta que não aconteceu. Tem muitas pessoas que me perguntam, como é que eu faço pra ver o Mad Max? Vê o 1, 2 e pula o terceiro, vê o novo, porque... eu acho que é justamente uma ironia, justamente que a gente está vendo o Estado Islâmico também, né? Essa questão do fanatismo, que são um povo miserável em volta de um fanatismo, numa jazida de petróleo, se matando, assim. E só uma informação interessante, né? O pessoal reclamou da Charlize Theron por ela ser a Imperatriz Furiosa, por ela ser a principal. Mas o pessoal se esquece que o Mad Max é um produto dele, da mulher do diretor do filme. Ela fez toda a edição do filme. Ele falou que ela trabalhou 10 horas por dia. É uma possível indicação no Oscar por ter feito a edição e a montagem do filme. E é um dado importante, assim, é um trabalho. Ele disse numa entrevista que ele queria uma edição feminina, né? Eu acho que está faltando mão de mulheres em filmes de ação, talvez. Talvez, assim, acho que até a história da montagem, ela tem muitas editoras mulheres, tem muita... Isso porque veio de uma era dos estúdios de Hollywood, lá onde as mulheres tinham mais habilidades manuais e então elas eram escolhidas para fazer essa montagem e traz muito isso, assim, acho que não só na edição, mas é importante a gente investir em mulheres diretoras, em mulheres, inclusive a diretora de Selma do ano passado, nos destaques dos últimos anos, a própria Ana Mulaert esse ano que fez que ela volta aqui. Gostando ou não, ele fez um barulho, ele é o pré-candidato do Brasil ao Oscar. Eu acho que é importante ter essa discussão e relevante, assim, porque não tem mais volta. Eu acho que o jeito é conseguir trazer essa discussão para dentro da sala de cinema e também para a indústria, para que a indústria mude. Sim. Os filmes femininos, com uma mão feminina, talvez tenham uma sensibilidade que está faltando para o cinema. E, além do Mad Max, qual outro filme que você... Eu fiz aqui uma listinha dos que eu gostei bastante. Daí tem o Mad Max, tem o Que Horas Ela Volta, que eu acho que é um filme sensacional, não só por ele tratar do que ele trata, mas como ele coloca e como ele é construído, assim, que a Regina Casé, ela está lá no mundinho dela, onde ela obedece aquelas regras. E também eu acho essencial que no filme os patrões dela não são os patrões reacionários, coxinha padrão paulista, assim. Eles são, tipo, de classe média alta, são ricos, mas não é uma coisa caricata, e vem a filha dela para acabar com essa harmonia, né? Ela é muito aquela metáfora daquela pedra que cai no lago e começa a gerar essas ondas, assim. É um conflito de gerações, né? Porque é engraçado, a Regina Casé representa... Por que eu não posso tomar banho na piscina? Porque você não pode, é a casa dos patrões, eu moro no serviço. É a regra. Eu acho que mostra, e isso eu acho que é a dificuldade dos estrangeiros em entender o filme, de acreditar que isso é real, porque é um tipo de servilismo acompanhado de vamos dizer assim, de um respeito. É um respeito que esconde a dependência, vamos dizer assim, a exploração, a ideia de servil, assim, do Brasil, assim. Eu acho que ele trata disso, assim, a própria Ana Mulaert, eu acho que foi numa entrevista do Fantástico, ela falou que o filme, uma entrevista depois daquela que deu polêmica, né?
que o filme ele não é sobre esse personagem ou sobre aquele personagem, ele é sobre um jogo de regras e sobre o questionamento dessas regras, assim, desse jogo. E eu acho que ele trata isso muito bem, assim, dizendo assim, com a filha dela sendo a personagem que questiona o tempo todo, assim, tipo, não pode entrar na piscina. Por quê? Porque não pode. Todo mundo sabe. Como é que sabe? Não sabendo, ela fala. Não pode tomar café junto com os patrões. Não pode tomar café junto com os patrões, tu não pode ter essa relação tão próxima. Eu acho que isso é... Acho que tinha um texto na internet que falava, eu não vou lembrar o autor, mas que falava que era uma antessala da escravidão, assim, né? A pessoa que morava na casa era um resquício da escravidão, na verdade, né? Sim. É algo que a gente não resolveu com o nosso passado e que está até hoje. Eu acho que tem tudo a ver, assim, principalmente... E eu acho que isso é muito bem filmado, assim, como a diretora, ela pega sempre... Inclusive o nome original do filme ia ser A Porta da Cozinha, assim, porque muito do que a gente vê, como a gente vê praticamente tudo pelos olhos da Regina Casé, a gente vê a sala de jantar, a gente vê a pontinha da mesa lá da cozinha, a gente vê... Tem um plano de sequência no filme que eu acho muito bonito, que é quando ela está servindo bebidas numa festa, acho que é uma festa de aniversário, não sei o que é. Daí o plano segue ela vai até lá fora, fala com as crianças e quando ela passa pelos adultos, ela é praticamente invisível. Eu acho isso muito bom, assim, acho que é muito bem elaborado na questão de fotografia mesmo. Eu também gostei da fotografia do filme justamente porque os enquadramentos do filme, como você disse, né, eles são sempre a partir do ponto de vista da empregada e dos ambientes que ela vive, assim, aquela cena, por exemplo, ela sempre encostada na porta ou ela da pia vendo eles passar. A cena se passa muito nesses ambientes periféricos da casa, assim, é como se esse fosse o lugar, sim, é como se fosse esse o lugar onde que a empregada habitasse, assim, ela não pode passar a partir dali, assim. Acho muito bom, assim, a gente se aproxima da rotina dela e... eu gostei bastante também E outro destaque que eu tinha colocado aqui é um terror menor, assim, que não sei se você chegou a ver, que é o Corrente do Mal. Eu vi o Corrente do Mal. Eu gostei, assim, eu achei que ele funcionou muito bem. Acho que tem momentos que ele passa da conta, assim, que ele mostra mais do que pra mim eu acho que ele deveria ter mostrado. Mas pra mim ele funcionou, assim, pela primeira vez em muito tempo eu fiquei realmente tenso na sala de cinema, assim, de essa coisa de não explicar. E o enredo é meio absurdo, né, que é uma maldição que você passa sexualmente, né. Você transa com a pessoa e a pessoa fica amaldiçoada. Mas eu acho muito bom, assim, eu acho que ele... É uma história... Ele é uma história pequena e ele é muito bem dirigido, assim. É uma metáfora da morte, na verdade. Uma metáfora da morte, né? Que até a que momento que a gente descobre que a gente vai morrer, entendeu? Como é que a morte nos pega? Eu acho que essa ideia ajuda a te aprender a todo momento no filme, né? É interessante o impacto que essa ideia tem, né? Até porque essa ideia é melhor do que a ideia da origem da maldição, né? Que não explica muito. Você vai, é uma origem. Passa sexualmente, passa para outra aí. Tu nem se importa muito com isso, assim. Tipo, quando ele começa a querer explicar, tu fica, ok. Mas as cenas são aterrorizantes, assim. Sim. Tipo, e aterrorizante de um jeito tão simples e tão bobo, que é construído com ângulo de câmera, com direção, com música. E tipo, eu achei um dos melhores filmes do ano nesse aspecto, assim, não que ele seja um grande filme dos últimos anos, mas ele fez um barulho, assim, eu acho que por isso, assim. Até porque a gente tem, ultimamente, os filmes de terror estão muito... eles caem muito no filme de susto, né? Eles querem assustar o espectador e não explicam muito, não brincam muito com a história, com o roteiro. Eles ficam muito rasos. Faz tempo, assim. O último filme de terror que eu lembro legal, assim, ter visto foi um que é com a Vera Farmiga. The Conjuring, eu não lembro o nome. The Conjuring? Esse James Wan, não lembro, não vou lembrar agora. Bom, mas depois a gente pesquisa e coloca aqui embaixo para quem quiser buscar o filme. Assim,
houve muita crítica contrária, assim, o Del Toro não tem sido muito agradado, não tem agradado muito, mas eu acho que O Lenda Escarlate, para mim, é um dos melhores filmes do ano, assim, mas, tipo, a questão do figurino, da história de terror, né? O Del Toro tem uma coisa que ele fala no trailer, que o filme mostra, no trailer, e mostra durante todo o filme, até que ponto o amor pode nos transformar naquilo em monstros ou em algo parecido. E isso ele fica jogando o tempo todo, parece que ele está brincando um pouco, ironizando os críticos dele, né? Eu estou fazendo um filme de terror, mas não é um filme para assustar você, eu quero formar o quadro, eu quero... Ele tem um histórico bom, assim, em questão de filme de terror, e justamente por não ser, por fugir do padrão, assim. Dizem que o cenário também é muito bem construído. Teve toda a cena inicial, quando eles entram na casa, que é a Colina Escarlate, parece que a casa vai engolir os personagens, assim, toda uma... É engraçado que o Guilherme Del Toro falou que era uma resposta àquela série inglesa de uma família nobre. Downton Abbey. Downton Abbey. Ele falou que... Meu Deus. Ele falou que era uma resposta dele às pessoas que gostavam dessa série, porque ele não entendia como é que as pessoas podiam gostar de um tipo de pessoa que representava o que de mais atrasado existe na nossa sociedade. Mas isso que é a monarquia. É uma coisa que tem me incomodado, inclusive na última temporada de Downton Abbey, né, sem querer dar um spoiler assim, mas existe essa trama que ela vai acabar agora no especial de Natal, e existe essa, só contextualizando, para quem não sabe, ela se passa numa casa de uma família nobre, riquíssima, no início do século XX, começa em 1912, e vão se passando os anos, e agora nessa última temporada ele está tratando muito dessa discussão de como isso se sustenta na Inglaterra, como isso vai se sustentar pelo século. E a gente sabe que não vai, a gente sabe que essas casas acabam em meados do século XX, a gente sabe que essa servidão, né, tipo, até puxando pro que horas ela ouve, essa servidão não funciona para sempre, assim, e é legal, assim, isso é uma coisa que me fez gostar de novo da série, assim, de tem esses personagens menores, tipo a assistente da cozinheira que tá dizendo assim, mas por que a gente tem que viver assim? Por que isso acontece? E ele tá trazendo essa discussão novamente, apesar de ter muitos fãs que realmente assistem a série como se fosse uma novela e torcem pelo bem da família e tal. Não é meu caso, assim. O Guilherme Del Toro, ele falou isso, assim, porque é engraçado, os nobres, as pessoas ricas no filme do Guilherme Del Toro, normalmente elas são os vilões, né? E os nobres no Colina Escarlate, eles representam uma classe falida, que vive numa casa caindo aos pedaços e que tentam tirar terra para vender como tijolo, assim, algo totalmente, vamos dizer assim, ele está falando que vocês são um lixo da humanidade. E ele brinca, assim, eu fiz minha resposta. E eu sei que um monte de gente vai dizer que o filme... Eu até, quando eu fui assistir, duas meninas saíram assim na minha frente e estavam falando, não é um filme de terror, é um filme de suspense. Tipo, elas esperam, porque as pessoas esperam levar susto. Se elas não levam susto, não é um filme de terror. Eu acho isso. Eu não gosto de gênero por isso, assim, tipo, tu coloca um gênero no filme e tu acaba estreitando ele, e as pessoas às vezes não aproveitam bem por isso, assim. É o que a gente falando do Mad Max, que muito crítico cabeçudo foi ver pensando, tipo, um filme de ação, ele vai ser menos do que esse de drama, que eu vou ver outro dia. E não, é um dos melhores filmes do ano. Acho que... Porque ele justamente, você vai dizer o que? Ele é um filme pós-apocalíptico de ação, ele é uma ficção científica, na minha opinião também, mas não é só isso, entendeu? O que ele tem, né? Eu acho que o gênero existe, mas os caras não se limitam a isso, né? Acho que... Qual que é o próximo da sua lista? Nada, eu acho que foram esses os destaques do ano. Gostei do Missão Impossível, gostei muito do Divertidamente. Missão Impossível, isso é uma coisa que eu li bastante, assim, de que a série é uma série que não tem baixos, assim. Eu confesso que eu assisti os últimos, não assisti esse novo, assisti os últimos, assim, é uma série que me cativa, assim. Eu gosto muito,
Eu gosto do Missão Impossível que ele traz uma... Eu acho que cada filme tem uma identidade própria, assim, eu acho que isso é bem legal, assim, meio que uma coisa talvez meio James Bond, assim, mas cada filme ele tem uma identidade própria, e principalmente nos primeiros, assim. Até o pior deles, assim, que eu acho que é unanimidade, que é o segundo filme, do John Woo, ele tem um cinema de John Woo ali que, claro, ficou preso lá nos anos 90 e não vai voltar, eu espero, mas que, não pelo John Woo, mas é uma Sim. estética que... É engraçado que todo mundo esperava Cabe um monte dentro desse da- filme, né? É. Porque o cara é tido como um cara do filme de ação e tal. Não, assim, é legal. Acho que o filme falha, não é se ele falha não é na direção, assim, é no vilão, em outros aspectos de enredo e tal, mas é... O primeiro do Brian De Palma é uma coisa super Guerra Fria, super... aquele fim, aquela discussão dos antigos espiões estarem daquela maneira como eles existiam, estarem morrendo, e etc. O terceiro tem o melhor vilão da série pra mim, que é o Philip Seymour Hoffman. Eu acho foda demais, assim, apesar de não ser o melhor roteiro e ter aquela coisa, aqueles vícios do J.J. Abrams, que a gente sabe que ele tem, mas eu acho o melhor vilão da série. Eu acho que ele reviveu a franquia, ele trouxe de volta essa coisa do time. Que não é o Ethan Hunt, é o time, Missão Impossível, que vai ajudar ele a alcançar os objetivos dele. E eu acho que nesse último, além dele trazer isso de volta, e inclusive ele tem um enredo bem parecido com o do 007, eu acho que não dá pra dizer que alguém copiou alguém, porque eles foram produzidos mais ou menos, né, na mesma época, mas é um enredo que talvez seja um enredo comum por outros aspectos hoje em dia, que é essa coisa de surgir uma organização de espiões do mal dentro Sim. da organização dos espiões, e eu gostei muito Algo desse que o último, Capitão assim. América também não lembra, né? A É, Hydra dentro do... a Hydra, exatamente, eu acho que É uma ideia que tem... Que... tem se repetido É. ultimamente. Você viu o 007 não? Eu vi, eu gostei como Olha, fechando eu- a série, mas eu esperava mais, assim, principalmente depois de Skyfall. Eu pensei a mesma coisa, assim, o pessoal fala que teve a maior explosão da história do cinema, né? Aquela explosão lá do... É, mais ou Explode menos, a indústria lá. na África, né? E daí eu fiquei pensando, também o Christopher Watts ali foi muito... Eu não gostei, eu acho que a divulgação, eu acho que pecou muito nisso, que foi... Eles tentaram fazer o mesmo no Star Trek 2. Todo mundo sabia que o Benedict Cumberbatch era o Khan, ele tinha cara de Khan, ele tinha jeito de Khan. E o J.J. Abrams falou, não, é o John Harrison, eu acho que é o nome do personagem. Mas daí lá no meio do filme ele fala, eu sou o Khan. Tipo, a gente já sabia. Sim. E nesse novo tem essa questão de... Não é spoiler, assim, o Christopher Watts é o Blofeld, que é o vilão clássico do James Bond e tal. Eu acho que ele tenta esconder isso até no início do filme, ele tenta criar uma história de passado para esconder que ele é o Blofeld, e eu acho que isso atrapalha o filme de uma maneira assim. E eu também achei que eu achei que a participação dele foi muito fraca, assim, eu não Ele sei. é um vilão fraco, assim, um talento mal aproveitado, eu achei. Eu fiquei pensando assim que talvez eles não tivessem com medo de fazer o que fizeram com o Javier Bardem, assim, de talvez o Javier Bardem meio que tomar espaço que é do Daniel Craig, então vamos deixar ele na margem. Eu acho que o filme ele acerta, eu acho que eu até escrevi isso na minha crítica, de que essa série do Daniel Craig, que ela veio das cinzas, que a era Pierce Brosnan deixou, assim, que o último filme, se você acha que esse 007 foi ruim, assista o último filme do Pierce Brosnan. É aquele com a Madonna? Exatamente. Sim. O ápice de ação, vou dar um spoiler. Que a Madonna luta de espada e... Isso, um spoiler do último, que é... O ápice de ação desse filme é o vilão numa roupa tipo estilo Alien, assim, batendo no James eu Bond, lembro no disso. avião, enquanto ao mesmo tempo a vilãzinha, assistente de vilã, loira, tá lutando de espada contra a Halle Berry com uma katana. Eu acho que tipo, não tem como ficar pior que isso. Se você faz algo diferente disso, você já tá ganhando. Mas eu acho que a era Daniel Craig se construiu depois disso, fazendo uma coisa que incomodou muita gente, que é fazendo James Bond humano, trazendo ele de um passado, trazendo
todas essas falhas dele. Muita gente compara negativamente com o Bourne, dizendo que tipo, ele é porradeiro, não tem nada a ver com aquele James Bond clássico, mas a gente vê essa construção. Eu acho que isso é muito legal. Acho que isso ele cria uma identidade para Daniel Craig. E eu acho que o último filme ele acaba falhando porque ele segue isso de certa maneira, porque ele quer fechar essa história, principalmente ele traz os vilões antigos e depois ele, mas ao mesmo tempo, para agradar fã, eu acho, ele quer trazer essa coisa tipo, não, mas tem que ter a cena de sexo absurda, tem que ter ele bebendo martini, tem que cumprir essa cota. A Mônica, é a Mônica, né? Bertolucci dispensável ali, né? A posição da personagem dela é dispensável, apesar dela ser maravilhosa. Sim, eu não tô dizendo que... Não, mas assim, ela, tipo, até como atriz e tal, maravilhosa, assim, mas é justamente isso, assim, tipo, eles colocam ela de um jeito e tem 2 cenas de sexo no filme e as 2 são vergonhosas, assim. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que analisar da indústria, né? Porque eu lembro que os Vingadores, eles colocaram aquela personagem coreana, o 2, que tem eu não vou lembrar o nome dela. Tem umas partes que são na Coreia do Sul, lá com o Tron e tal, e isso é para driblar os impostos. Porque a Coreia coloca uns vetos em filmes estrangeiros que você paga e tal. Até por isso que eles têm um bom cinema, né? Eles financiam com base nos impostos dos filmes estrangeiros. E daí eles colocaram essa personagem, daí eles... Eu acho que... Não sei se a Itália tem os mesmos impostos, né? Mas... Mas eu gosto da cena da Itália, apesar de... A reunião também lembra muito de Olhos Bem Fechados, né? Tipo, aquela coisa... Espera o tempo todo que alguém vai entrar pelado lá e daquela mesa gigante do bloco. E ele batendo em todo mundo lá fica uma coisa estranha. Aquela cena de uma organização. Eu achei legal assim o filme, mas eu esperava um pouco acho que um pouco mais assim. Indigno pra série. Eu fui mais é um fim... Não querendo dar spoiler do final, assim, mas é um fim... Não que a gente esteja falando mal do filme. Mas eu acho que ele é legal, um fim digno pra era Craig, eu digo. Sim. Assim, né? Não que não vai ter James Bond, mas que... Acho que, por mim, eu não queria que voltasse mais ele. Eu acho que agora é hora de mudar, trazer o Idris Elba. O Idris Elba, todo mundo quer. Não vai rolar. Eu acho que é muito difícil o Idris Elba porque ele não agrada muito. Ele é vamos dizer assim, ele é meio subvalorizado em Hollywood, né? E ele é velho também, pra iniciar. Sim. Tipo, por mais ele já tem quase 50 anos, né? Ele é mais novo que o Daniel Craig, mas pra iniciar uma série com ele já ia passou. ter que colocar outro perfil, né? Uhum. Vamos colocar uma mulher como James Bond. Jane Bond. E... Alguma decepção esse ano? Alguma decepção? Decepção esse ano? Olha, eu achei os Vingadores legal, assim, mas eu saí do cinema, assim, tipo, é legal, mas eu não acho tão legal, assim, a ponto de... Teve um filme, até eu tô com a camisa da Mostra de São Paulo, né, que eu vi na Mostra, que foi o de fã, né, que todo mundo falando que era bárbaro, que era extremamente... ganhou o Cannes, né, eu pensei, eu pensei assim, eu vou ver e tal, e até porque o que ganhou o Cannes no ano passado foi o Winter Sleep, que é o Sono de Inverno, que é um filme turco, excelente, e daí eu fui ver e achei um filme sobre imigrantes com um final irreal para os imigrantes, assim, é um filme sobre os imigrantes que vão para a França e querem construir uma vida nova. E mostra algo que não acontece assim no filme, que não é da spoiler, mas bom, eles mostram algo que não acontece na realidade. Eu não vou dar mais detalhes porque vai ficar difícil, mas tipo, mostra toda a jornada sofrida, mas não é sofrida como a realidade, assim, parece algo que destoa da proposta inicial do filme, assim. E tu, o que teve de... Teve muito filme que eu achei mais ou menos, assim, que muita gente aturou, mas eu achei mais ou menos, tipo... Os Jogos Vorazes, eu achei que podia ter sido um final melhor e, de novo, aquela coisa de tu dividir um livro em 2 sem precisar. Teve o Jurassic Park, eu gostei, mas achei legal, um filme de ação legal, nada muito além disso. Eu achei que faz referência, eu achei que, assim,
esses remakes, é difícil a gente não... o primeiro filme do Jurassic Park é ainda intocável, insuperável. Agora, esse fez uma referência, né? Ele tentou trabalhar... até no próprio diálogo dos filmes eles falam o tempo todo, tipo, não, esse parque vai dar certo, os outros parques é uma coisa meio... Mas é legal, funciona, é sempre legal ver dinossauros assim. Mas... a cena das brigas, a gente quer ver o Tiranossauro Rex. Mas é aquela coisa... Eu até vi alguém falando no Twitter que o plot do Jurassic World é esse, assim, tipo, como vocês ousam criar dinossauros para usá-los como armas? Para lutar contra isso, a gente vai usar o Tiranossauro Rex como arma contra vocês. Tipo, é isso. É isso. Mas é aquela coisa, tipo, são filmes que eu não achei ruins, assim, eu achei tipo, ok, bacana. Agora, filmes que eu realmente achei péssimos, assim, e péssimo mesmo, assim, que pra mim eu fiquei extremamente decepcionado, foi o Quarteto Fantástico. Então, tu viu? Tu teve coragem de ver? Então, eu vi, assim, claro que eu não achei tão ruim quanto as pessoas fazem um drama todo em cima disso, mas daí eu fui ver pensando, meu Deus, era o pior filme do século. Ele ainda é bem melhor do que os outros dois, pra ver. Tipo, que eu acho que não é muito difícil, mas tipo, eu ainda acho que ele acerta mais do que as outras duas tentativas de fazer Quarteto Fantástico. O elenco é legal, a ideia é legal, só que, tipo, ele começa muito bem, começa aquela coisa, tipo, amigos, ciência, tipo, eles são heróis científicos e trazem isso, eu acho que isso é muito legal, mas depois começa a degringolar de um jeito que tu não esperava, assim, e o final é medonho, assim, é medonho mesmo. E o outro que eu não gostei mesmo, assim, tipo, não é o pior filme do ano, mas eu não gostei, foi o Exterminador. Falhou, assim, né? O Schwarzenegger não conseguiu emplacar. Não por culpa dele, mas assim, por causa do enredo absurdo, assim, tipo... apaga tudo que vocês viram. Vamos ver como é que vai sair agora o Creed, né, do Stallone, né, que é uma boa... Mas eu acho que daí o Creed é uma ideia mais legal. Mais legal, porque ele claro que ele é uma continuação da série, mas o Michael B. Jordan é excelente, eu acho muito bom. Qual filme que ele dirigiu além do... Não, o ator. O ator. Tá. Eu não sei quem é o diretor desse, eu acho que... o diretor desse é o mesmo que fez o Fruitvale Station, que também é com Michael B. Jordan, conta o caso de um adolescente negro, não sei se adolescente, um jovem negro que foi morto numa estação de trem nos Estados Unidos. Fruitvale Station. Sim, eu lembro desse filme. E é muito bom, assim, esse filme. E é o mesmo diretor, inclusive, que é um diretor negro que traz toda essa discussão. Eu acho que Creed eu tô empolgado, assim, mas também eu tava empolgado pelo quarteto. Então vamos ver. E eu acho que uma coisa que a gente pode tratar agora é mais ou menos assim, o que a gente tá empolgado. Tu viu o trailer do Batman hoje? Não. Carol falou pra eu não ver porque Por quê? Disse que conta o filme inteiro e eu tô meio que fugindo desses trailers. Conta o filme inteiro? Mas é quadrinhos, a gente sabe o que vai acontecer. Eu sei, mas eu não quero ver tudo. Eu quero saber a estrutura do roteiro do filme antes de ver o filme. Isso é uma coisa que eu fico meio assim, né? Porque, por exemplo, a gente leu Guerra Civil. Sim. A gente sabe o que vai acontecer em Guerra Civil. Mas eu gostei muito do trailer do Guerra Civil. O trailer do Guerra Civil é tipo... É foda. Mas não conta tudo, assim. A gente fica meio, tipo, sabe por quê, mas... Né? Os motivos também são outros, né? Na Guerra Civil é uma explosão... Que no quadrinhos, né? Nos quadrinhos é uma explosão mais que mata... Mata criança. Isso, mas é que tem uns outros super-heróis, né? Isso. Tipo uns super-heróis meio baixo clero, assim, que estão lá. Nesse, como a identidade secreta também não é algo importante, né? Isso. Porque nenhum deles são... Nem o Capitão América, nem ninguém, né? Eles... Parece que vai ser uma história com o Buck, né? Eu ouvi muito mimimi na internet dizendo assim que tipo, que Guerra Civil nos quadrinhos é uma discussão polêmica, política e tal. E ele vai ser uma coisa tipo, meu amigo, tipo, estão batendo no meu amigo. Eu acho que não é, eu acho que, bom, pra mim pelo menos ficou bem claro no trailer que o Buck vai ser um estopim de algo. Porque o próprio General Ross que aparece no trailer, ele chega pro capitão e diz assim, você agiu
você agiu sem autorização, sem planejamento, tipo assim. E isso não é heroísmo, isso é vigilantismo. Eu acho que isso, daí, a partir daí que eles vão tratar do aspecto político. Não quer dizer que o filme vai ser sobre o Bucky. Sim. Quer dizer que o Bucky vai ter um papel-chave, porque algo envolvendo ele pode ser que esteja ligado a isso. E daí, a partir daí, eles trazem um aspecto político de registro de super-heróis, como tem... É aquela velha frase do Watchmen, né? Quem vigia os vigilantes. Exatamente. Que é isso que eu acho que vai dar o estopim da Guerra Civil, né? E tem no próprio histórico do universo da Marvel no cinema, tem isso, né? Teve os Segundos Vingadores, que destruiu uma cidade. Tudo bem que uma cidade numa região do globo onde as pessoas não se importam. Sim. Não é uma parte civilizada da humanidade. Como foi... Sim, é a visão do... E também tem a questão da própria SHIELD ter se revelado uma instituição do mal e tal. Não a SHIELD, mas a ida da SHIELD. Mas é interessante essa questão porque da Guerra Civil, porque o Batman e o Superman também não vão... Porque, por exemplo, assim, na batalha deles tem até a Mulher Maravilha, mas ela vai aparecer nesse filme, assim, eles não se conhecem, né? Eles mudaram um pouco o confronto E o confronto entre o Batman e o Superman nos quadrinhos era os dois já na década, já com 50, né? Sim, esse no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller é isso, os dois já mais velhões e tal. E que não vai ter nisso, né? Até no trailer tem ela, quando ela aparece, um olha pro outro e pergunta, ela tava contigo? Não, eu pensei que tava contigo. Aí, dando spoiler do trailer pra ti. Mas eu acho que é legal, assim, apesar de eu não ter gostado muito do Homem de Aço, eu achei que algumas coisas... Eu não gosto do Zack Snyder, tenho problema com ele. Mas o Watchmen é muito bom. O Watchmen é bom, mas não é por causa dele. O 302 é horrível. Eu não vi 302. É horrível. É dele também? Ele dirige? Não, ele é o produtor. Ele é o produtor, não dirige, tá certo. Agora, os 301 é bom. Eu gosto de 301, acho que muita gente... É que o 2 tem um problema dele pegar e falar os espartanos se unem com os gregos, com os atenienses, que eram os caras que eles mais repudiavam e que eles acham isso inútil, assim. Tem um problema nisso. Então, pessoal, esse foi um vídeo experimental que a gente fez para discutir os melhores do ano. A gente vai fazer um novo... Podemos tentar fazer sobre o Star Wars, a nossa empolgação em ver o filme, vamos dizer assim, mais esperado pela comunidade nerd, mais esperado da história da humanidade, desde o De Volta para o Futuro, lá quando a gente viu aquele cartaz do Star Wars 7, a gente espera esse filme. E vamos voltar para fazer além do Star Wars, o Oscar e aí por diante. A gente agradece a todos que viram o vídeo, dá um like aí no canal, divulga os textos do Vincent e o meu. E é isso.